Sejam todos bem-vindos. Boa noite, professor. Boa noite, Roger. Olá. Olá, novamente. Bem, pessoal, vamos começar hoje a live, não é? Todo mundo já sabe como que funcionam nossas lives, não é? A gente vai falar um pouquinho sobre o currículo do professor Carlos Alberto. Depois eu vou dar um tempo de mais ou menos 35 minutos para o professor discorrer sobre o tema de hoje, não é? Que é a questão da pós-verdade nas questões do conhecimento, não é? E aí a gente abre para as perguntas. Eu vou fechar a caixa de perguntas por enquanto, tá, professor, né, discorrer sobre o assunto, todo mundo conseguir visualizar ele melhor. E, gente, agradecer a participação de todos vocês, agradecer principalmente ao professor Carlos Alberto, que não aceitou esse nosso convite de estar participando aqui dessa live no dia de hoje. E eu vou falar um pouquinho sobre o currículo do professor, não é? Bem, o professor Carlos Alberto Ávila de Araújo, não é? Ele é professor da Escola da Ciência de Informação da UFMG, não é? Ele é pós-doutor pela Universidade de Salamanca e a Universidade do Porto. E ele é presidente do EDICT, espero que esteja correta a pronúncia, professor, que é a Associação de Educação, Investigação em Ciência da Informação da Iberoamérica e do Caribe. É isso mesmo, professor? Isso. Certo. Bem, pessoal, vamos começar então. Eu vou tirar aqui os comentários, tá, para o professor poder discorrer. Bem, professor, é isso. Seja bem-vindo, obrigado mais uma vez. É contigo. Perfeito. Me escuta bem, Roger? Sim, maravilhosamente bem. Sim. Joia. Então, boa noite, Roger. Boa noite a todos que nos escutam. Eu queria rapidamente, primeiro agradecer, Roger, a você e a equipe do BiblioConnect pelo convite, parabenizar vocês pela iniciativa, né? É muito bom ver grupos, ver coletivos organizando, né? Organizando eventos, organizando momentos em que a gente pode discutir questões que são importantes para a nossa área, importantes para o nosso campo, ao mesmo tempo importantes também para a sociedade. Eu já vou começar então, primeiro dizendo o seguinte, então o tema de hoje nós vamos falar de pós-verdade e desde um ponto de vista informacional. E eu preparei para a nossa conversa de hoje uma fala diferente, porque eu venho assistindo muitas lives nos últimos dias de pessoas ligadas a essa discussão, que estão pesquisando esse assunto, eu mesmo venho trabalhando com esse assunto, e uma coisa que eu pude perceber nas últimas lives, é que existe uma confusão conceitual ainda. Algumas pessoas que perguntam, mas então pós-verdade é sinônimo de mentira, é a mesma coisa que fake news, ou não é a mesma coisa, é desinformação, não é desinformação. Então eu gostaria de apresentar, eu montei hoje uma apresentação pensando em trabalhar com esses conceitos, diferenciar esses conceitos e, ao final, mostrar como é que eles se relacionam, né, o que um tem a ver com o outro na composição do cenário contemporâneo informacional que nós temos. Para começar, ponto de partida nosso, acho que tem que ser a própria importância do tema hoje. Então a gente tem visto como que pós-verdade é uma coisa que tem sido... A gente liga a televisão, né, a gente vai ler alguma postagem, recebe um e-mail, o tempo inteiro as pessoas, né, nas conversas informais, as pessoas estão falando de pós-verdade, de fake news. Então, de alguma maneira, é um assunto que se tornou muito presente, é um assunto que já vinha sendo muito presente nas discussões sobre política, nas discussões sobre eleições e, particularmente em 2020, no mundo inteiro, ele se tornou um assunto muito discutido no âmbito da saúde, das políticas públicas de saúde, do comportamento das pessoas num contexto de pandemia e etc. Então, não é à toa que a gente tem visto, por exemplo, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, nesses últimos dias, organizou um evento para discutir o que tem sido chamado de infodemia, uma epidemia de desinformação. Veja bem, nós estamos falando de um órgão de saúde que parou para discutir num congresso em Zurique, na Suíça, as questões de desinformação. Houve um esforço, agora há poucos dias, de 130 países do mundo de promover um esforço cooperativo de combate às fake news, um esforço do qual o governo brasileiro se recusou a participar, e tem motivos para isso, a gente vai falar daqui a pouco, né? Então, na verdade, e nesse momento, só para completar esse quadro aí da atualidade, nós temos uma lei de fake news que está em tramitação no Congresso, já foi aprovada no Senado, é uma lei
que gera muito debate entre as pessoas. Então tem um grupo de pessoas que defende a lei, tem um grupo de pessoas que é contrária a essa lei por bons motivos e por motivos ruins. Então a gente tem pessoas que estão preocupadas com a liberdade de expressão, tem pessoas que estão preocupadas com perseguições políticas, mas tem também criminosos que vivem de fake news, vivem de disseminar informação falsa, discurso do ódio, que estão morrendo de medo de perder sua fonte de financiamento, sua fonte de poder. Então, veja que a gente está falando de um quadro, né, que envolve muitos aspectos, que está na ordem do dia. Não existe assunto informacional mais relevante hoje no mundo do que esse. E, ao mesmo tempo, né, eu vou destacar esse informacional porque, na verdade, a gente sabe que o tema ele é estudado, ele vem sendo estudado por várias áreas. Então o pessoal de jornalismo, de comunicação, por exemplo, vem estudando as questões de checagem, as questões de critérios profissionais na hora de elaborar notícia, a qualidade da notícia, o que é uma notícia jornalística, diferente de uma notícia fake. O pessoal de computação, eles estão discutindo muito fortemente a lógica dos algoritmos, a formação do efeito bolha, a gente vai falar disso já já também. Então, né, como é que as tecnologias estão propiciando vantagens e desvantagens. O pessoal do direito está estudando muito questões de liberdade de expressão, de vigilância, de crimes por meio da informação, privacidade. O pessoal de educação está discutindo muitíssimo esse assunto. Que tipo de educação nós temos que ter, né? Que tipo de processo formativo nesse contexto das redes sociais, de capacidade crítica das pessoas. Uma coisa que está muito clara para a gente hoje é que apenas a escolarização por si própria não garante uma sociedade melhor, né? Eu acho que os nossos exemplos aí do engenheiro civil, que é melhor do que o cidadão, ou do desembargador que está acima da lei, são bons exemplos para mostrar como é que simplesmente ter estudado não é suficiente para a gente ter uma sociedade, né, melhor, mais solidária, mais emancipada, mais crítica. Então, na biblioteconomia, na arquivologia, claro, as questões de certificação, de autenticidade, de qualidade da informação, elas são, né, sempre estiveram presentes. E eu vou falar, né, assim, claro que eu vou falar de biblioteconomia, arquivologia, ciência da informação. Do ponto de vista da ciência da informação, é como eu gostaria de terminar essa apresentação hoje, eu estou de olho no tempo aqui. A gente sabe que a ciência da informação estuda, historicamente, os aspectos técnicos, os aspectos cognitivos e os aspectos sociais ou socioculturais da informação. Então, a gente vai perceber que todos eles, de alguma maneira, se relacionam com a dimensão informacional do fenômeno e me parece que, hoje, uma das maiores contribuições que a biblioteconomia, a ciência da informação, podem dar para a sociedade é exatamente ajudar a sociedade a entender, afinal de contas, o que são essas tais fake news, o que é essa tal de pós-verdade, o que é essa tal de desinformação. Então eu vou apresentar aqui, na verdade, 6 conceitos, vou trazer aqui alguns exemplos, vou conectar algumas discussões relacionadas com elas, e eu vou começar pelo conceito de fake news, que é uma expressão que virou moda, é uma expressão então que ganhou a popularidade, ganhou as redes sociais, as conversas entre as pessoas, está na boca de alguns políticos, bem usada e mal usada. Fake news, o pessoal que trabalha com jornalismo, os pesquisadores de comunicação, eles inclusive rejeitam bastante essa expressão para dizer que se é fake, não são news. Se são news, não são fake. Eles estão defendendo o conceito de notícia, né, de produto jornalístico de qualidade, que é uma coisa que não é fake. Mas então, qual é o esforço interpretativo que está por trás do conceito de fake news? Na verdade, fake news, né, o próprio nome não diz, é uma notícia falsa, mas é principalmente uma informação falsa travestida de informação jornalística. Então, ela quer parecer jornalística. Ela quer se beneficiar da legitimidade que o jornalismo tem. Então ela tem uma linguagem que parece jornalística, ou ela vem de um endereço, de um site, né, que tem um nome, quase o mesmo nome de um site jornalístico, com uma letra de diferença, às vezes, para enganar, ou ela vem sob a autoria falsa de um jornalista, ou de um cientista, enfim, um pesquisador, que tem uma determinada reputação. Então ela é uma fraude feita para enganar. Ela tem esse objetivo de trazer uma mentira e, por meio do jeito como ela se apresenta, por meio da imitação do jornalismo, tentar passar por verdade. Então, é isso, e a gente sabe hoje que ela é financiada
por grupos organizados, por grupos políticos, por grupos econômicos, por grupos religiosos, por grupos militares. Então tem gente... Então quando a gente fala, né, inclusive no âmbito da lei, que tem que tomar cuidado com a liberdade de expressão, é verdade, a gente precisa separar muito bem o que é o cidadão comum, que recebe no WhatsApp uma notícia e repassa para os outros. Vou falar dele daqui a pouco. Isso é uma questão. Outra coisa é alguém que fabricou uma fraude intencionalmente, construiu o texto, construiu o meme, contratou uma empresa para disparar em massa. Quer dizer, isso não são ações que a pessoa pode falar, eu distraí, eu não sabia que era mentira. Então, a gente tem que começar a separar aí os tipos de comportamento que as pessoas podem ter em relação à informação. Então, vou dar um pequeno exemplo, vocês vão se lembrar, na semana passada, saiu uma notícia dizendo que houve uma pesquisa Datafolha, dizendo naquele texto e apresentaram como se fosse uma pesquisa de 2020. Então aí no caso nós temos claramente uma maquiagem dos dados, nós temos claramente fraudaram a informação para se apresentar como verdadeira. Esse é o nosso primeiro conceito. O segundo conceito, então, é o conceito de testemunhal falso. O que é o testemunhal? O testemunhal é uma informação falsa, também produzida intencionalmente, mas que não tem a pretensão de imitar o jornalismo. Ela tem a pretensão de se contrapor ao jornalismo num fenômeno, vindo na carona de um fenômeno que vem sendo diagnosticado, chamado por algumas pessoas de cultura do amadorismo, ou culto do amadorismo, ou desintermediação da informação. Que é um fenômeno que várias pessoas vêm estudando, que mostra, né, que tem mostrado por meio de pesquisas, que há uma desconfiança por parte das pessoas das instituições jornalísticas, midiáticas, educacionais, jurídicas, democráticas, políticas, sindicais. Então, na onda dessa coisa assim de os sindicatos todos mentem, as universidades mentem, a ciência mente, a escola mente, quem fala a verdade é o cidadão comum. É aquele que fala palavrão como eu, que fala errado como eu, é o tiozão lá do churrasco no WhatsApp. Então são essas pessoas que são autênticas, são genuínas, são verdadeiras. Então é aquele, né, na verdade não é um fenômeno novo. Vocês vão se lembrar, sempre houve essa rede de boatos. Só para pegar um pequeno exemplo antigo, teve uma época aí da crise da AIDS e tudo, espalharam um boato de que tinha gente deixando agulha contaminada com o vírus da AIDS nos cinemas. E aí um monte de gente começou a ficar com pânico disso, que absurdo, não podemos mais ir aos cinemas. Ou teve uma época, por exemplo, que espalharam que os menores de rua estavam cortando o cabelo das meninas, das boas moças da classe média, né? Então, isso sempre existiu, mas agora, com redes sociais, esse fenômeno está impulsionadíssimo, ele está muito mais forte. Então chega pra gente um áudio, normalmente é assim, a filha da minha vizinha entrou no hospital e viu que é tudo mentira essa história de Covid, né? Ou, o filho da minha empregada foi lá e viu que o filho do político tal fez isso. Então normalmente é assim, marca alguém específico. Nós tivemos um exemplo há poucos dias, que foi inclusive investigado pela polícia, que foi uma mulher aqui de Minas Gerais, que fez um comentário de que os caixões estavam sendo enterrados vazios pelos prefeitos, para os prefeitos ganharem dinheiro do governo federal para combater a pandemia, né, de Covid. Então, vejam bem, na verdade, o que isso é importante para a gente? É importante que esse fenômeno do testemunhal, ele não é novo, como nós já dissemos, e alguns grupos já se aproveitam há muitos anos desse tipo de estratégia. O maior exemplo que a gente tem aqui no Brasil é a Igreja Universal do Reino de Deus, que sobrevive com testemunhal, né, que fez o seu sucesso, alavancou o seu sucesso com base, não só ela, outras igrejas também, claro, com base nessa ideia de uma pessoa, isso é uma técnica da propaganda, inclusive, antiga, que você usa uma pessoa comum para dizer, aconteceu isso comigo, vai acontecer com você também, né? E aí, então, na verdade, esse é um fenômeno que vem associado com o culto do amadorismo, com a desintermediação, né, a desconfiança, e também com o fenômeno de uma certa ideia deturpada de democratização, que vem sendo chamada por alguns pesquisadores de
falsa simetria. O que é a falsa simetria? A ideia de que todas as opiniões têm o mesmo valor no mundo sobre qualquer assunto. Então você compara a opinião de uma pessoa, né, por exemplo, de um infectologista, que está há 20 anos estudando pandemias, que está estudando vírus, e você diz, o que ele diz é opinião. E o que um youtuber diz, o que o filho do presidente diz, o que um deputado qualquer diz, tem o mesmo peso que esse pesquisador. Você, então, falsamente equivale uma opinião pessoal a uma avaliação científica, por exemplo. O terceiro conceito é o conceito de discurso do ódio. Veja bem, o discurso do ódio não é news, no sentido de, ele não é uma informação sobre o mundo, né? Ele não é uma informação, uma informação jornalística, mas, e ele pode até não ser fake, ele pode até ser, né? Ele não está ligado, ele não está sujeito à atribuição de verdade ou de mentira, mas o fato é que ele está nas redes sociais, ele circula, e por isso, para nós da biblioteconomia e ciência da informação, ele é informação. Então, e ele tem uma função, a gente vai ver agora, ele tem uma função junto com os outros, né? Então, na verdade, qual é a função, antes de caracterizar, qual é a função do discurso do ódio? Fazer com que as pessoas ajam guiadas pela emoção e não pela razão. Então, quando eu estimulo nas pessoas o ódio, eu estimulo o ressentimento, eu estimulo o medo, eu quero mobilizar, eu quero colocar as pessoas em pé de guerra. Eu quero colocar as pessoas em estado de alerta, para que as pessoas ajam, não buscando a verdade, não buscando o debate racional, mas buscando vencer o outro. Porque se eu estou sendo ameaçado, normalmente o discurso do ódio está associado exatamente à perseguição de um outro. A um outro que pode ser o índio, que pode ser o negro, que pode ser o movimento feminista, que pode ser o movimento sindical, que pode ser o estrangeiro, que pode ser o nordestino. Eu elejo um grupo para dizer, esse grupo é totalmente portador de vícios, é totalmente portador de maldade, nós somos os bons, então nós temos que vencer esse grupo. Não interessa por que estratégia. Não interessa ficar buscando verdade das coisas. Interessa destruir o outro. Então, essa é a função do discurso do ódio. E aí ele pode ser falso, por exemplo, no ano retrasado, o filho do atual presidente da República, acho que vocês vão se lembrar disso, ele fez uma divulgação no Twitter dizendo que o movimento LGBT estava querendo incluir mais uma letra na sua sigla, a letra P, de pedófilos. A gente sabe que isso é uma informação falsa, né? Mas, claro, um monte de gente acreditou e começou a dizer, tá vendo? Olha, gay, lésbicas são pedófilos, né? Ou estão junto com os pedófilos, estão na mesma categoria dos pedófilos. Então, são estratégias assim que podem ser... Então, aí eu tenho claramente uma informação falsa. Mas eu posso ter também um discurso, por exemplo, de pessoas convocando para incendiar o STF. Ou convocando para estuprar a filha do ministro. Ou convocando para ir na porta da casa do prefeito, ameaçar a família do prefeito. Aí eu não tenho uma mentira exatamente, eu não tenho uma informação falsa, eu tenho uma incitação a um crime. Mas, por que está tudo junto aqui, né? Porque o fenômeno da pós-verdade, ele comporta tudo isso. Ele comporta desde a informação, o discurso do ódio feito com informação falsa, como aquele discurso incitando as pessoas a terem mais medo, a cometerem, então, ações de agressão, ações de violência contra um grupo, contra uma instituição, uma etnia, etc. Então, esse é o nosso terceiro conceito. Acho que as conexões já vão começando a aparecer aqui pra gente, né? Mas eu vou guardar para fazer tudo junto daqui a pouquinho. O quarto conceito é o conceito de negacionismo científico. Ou também negacionismo histórico. Na verdade, são o mesmo fenômeno. O que eles são, na verdade? É um fenômeno que tem uma história, é um fenômeno, então, que acontece ele vem acontecendo desde o meio do século XX, ele é um fenômeno planejado, ele é um fenômeno organizado. A primeira manifestação clara que nós temos desse fenômeno, ela acontece por conta de uma ação da indústria do tabaco, a indústria do cigarro, no meio do século XX, quando pesquisas científicas comprovam que o cigarro causa câncer. Então, no momento em que isso acontece, o que a indústria do cigarro faz? Ela percebe que esse fato é verdadeiro. Ela sabe que esse fato é verdadeiro. Então, ela sabe que ela não tem como contrapor um outro fato verdadeiro a esse. O que ela faz? Ela contrata cientistas para dizerem nos meios de comunicação, nas escolas, nas universidades, em palestras, que não é 100% certo que o cigarro causa câncer. Um pouco como dizer que não tem estudo científico nem que comprova que a cloroquina faz mal e nem que não comprova, né? Mas então eu gero nas pessoas dúvida.
eu gero nas pessoas confusão, e é esse o objetivo, né? Eu gero caos. Então, eu quero que, se as pessoas começam a duvidar da ciência, a gente tem visto nos últimos dias muita gente postando assim, olha como é que a ciência é confusa, uma hora ela diz uma coisa da cloroquina, outra hora ela diz outra. Quer dizer, são pessoas que ignoram, então, a ciência demora muito para responder. São pessoas que ignoram a lógica de funcionamento do conhecimento científico. Nós temos estudos históricos que mostram que quando a ciência quis ser muito apressada em determinar uma verdade sem os testes adequados, ela cometeu erros. No Brasil, o caso mais famoso é o caso da talidomida, que foi um medicamento que foi permitido lá no final dos anos 50 para mulheres grávidas e que acabou gerando uma consequência depois grave em pessoas que nasceram naquele período. Então é por isso que a ciência toma muito cuidado antes de determinar se o medicamento causa, ou se ele cura ou não determinada doença. Mas as pessoas estão acostumadas a fórmulas milagrosas, a discursos simplificadores. Então o discurso científico é visto como vago, é visto como confuso, como enrolação, enquanto um líder religioso, ou um líder místico, ou um líder político, ou um que é os três, chega e fala, eu tenho a cura. As pessoas então acreditam naquilo, quer dizer, né, com fé, com emoção e portanto, embarcam nesse discurso. Então, veja bem, a gente tem, e é muito importante, porque até pouco tempo a gente tratava alguns movimentos negacionistas até com certa dose de humor. Eu, nas minhas aulas, primeiro dia de aula meu, eu faço discussão com os alunos do que é ciência e senso comum. E um dos exemplos que eu dava, eu dizia assim, que até séculos atrás tinha gente que achava que a Terra é plana. Aí todo mundo ria e a gente fazia uma piadinha. E agora nós estamos com um problema, que nós temos gente que acha que a Terra é plana. Eu tive aluno terraplanista no ano passado, no ano retrasado. Então, agora, por que isso não é inocente? A gente tem uma tendência a achar assim, o que tem o povo achar que a Terra é plana? Não é o que tem. A esse fenômeno de algumas pessoas que tentam desconstruir a ciência, alguns pesquisadores têm chamado de fenômeno dos clickbaits. São caça-cliques. Pessoas que querem ganhar dinheiro iludindo o outro, enganando o outro e construindo, então, vídeos sensacionalistas, teorias sensacionalistas, teorias conspiratórias. Só que há um efeito dessas ações que é muito grave. Qual é esse efeito? Quando começa a ter terraplanista, eu vou ajudando a disseminar o negacionismo científico. Então, gente que acha que a ciência está errada, que a ciência é ideológica, que a ciência é doutrinação, etc. Né? São maconheiros, etc. Né? A universidade só tem balbúrdia. Então, você tem um fenômeno muito complicado aí que é o terraplanismo, o movimento antivacina, a negação do aquecimento global, a negação do desmatamento da Amazônia. Então, né, você vai tendo um processo e você vai gerando na sociedade a ideia de que esses discursos estão errados. Então, nós tivemos há pouco tempo, vocês vão se lembrar, quando o IBGE divulgou dados de aumento de desemprego no país, o presidente da República disse, eu não acredito, é mentira. Quando o INPE divulgou números verdadeiros do desmatamento, no ano passado, o diretor do INPE foi exonerado. Quando foi esse ano, aconteceu o mesmo fenômeno com uma secretária do INPE, que também divulgou uma pesquisa e ela foi retirada do cargo. A Fiocruz também sofreu uma série de ataques. Né? Então, a gente tem aí um processo muito grave, que é... O que é o negacionismo científico, na verdade? Quando o real, a verdade, contraria o meu interesse, eu preciso desacreditar as pessoas da verdade. Então eu preciso destruir aquele discurso que está comprometido com a verdade. É isso que o negacionismo faz. Então, numa época de pandemia, claro que nenhum de nós quer isolamento. Claro que a gente prefere ficar sem máscara. Todo mundo, ninguém gosta de usar a máscara. Mas nós usamos as máscaras, nós tomamos os cuidados de distanciamento físico, porque eles são necessários. Mas então, quando eu não quero acreditar nisso, porque é muito triste, eu quero abraçar todo mundo, eu quero beijar todo mundo, então é melhor eu acreditar que eu não preciso fazer isso. É melhor eu acreditar que a máscara é uma invenção, que as medidas de isolamento físico são invenções. O quinto conceito é o conceito de desinformação. Esse conceito, na verdade, é o mais complicado, porque não tem havido consenso ainda na produção científica contemporânea sobre o sentido desse termo. Eu fiz aqui eu venho fazendo um apanhado das pesquisas sobre isso, dos autores que discutem isso, e é possível identificar pelo menos dois grandes conceitos de desinformação. O primeiro deles é o que associa desinformação com informação falsa. Então são as técnicas de mentir, as técnicas de fraudar que fazem com que a gente possa juntar fake news,
e testemunhar o falso como sinônimos de desinformação. Então são as ações de produzir mentiras e fazer as pessoas acreditarem em mentiras. Mas como se fossem dois lados da mesma moeda, tem um outro conceito de desinformação muito forte, que é exatamente o efeito dessas ações. Quer dizer, o efeito da circulação de informação falsa, que é, na verdade, o fato das pessoas tomarem decisões com base em informações falsas. O fenômeno, ou com base em mentiras, né? O fenômeno mais forte que nós temos nesse sentido, o maior exemplo, talvez, mundial, seja o Brexit. A votação da saída do Reino Unido da União Europeia. Ele vem sendo muito estudado, foi muito estudado, e aconteceu em 2016, já são 4 anos. Por que ele é um caso exemplar? Porque a campanha de retirada do Reino Unido da União Europeia, ela, na verdade, o que motivou a maior parte das pessoas a aderirem à campanha foi a xenofobia, foi o preconceito. Mas a campanha não foi feita em cima desse argumento. A campanha foi feita em cima de argumentos econômicos. Só que os dados econômicos eram favoráveis à permanência do Reino Unido na União Europeia. Então o que houve foi a fabricação de uma série de dados falsos sobre a economia do Reino Unido, ou sobre a balança comercial do Reino Unido com a União Europeia, ou sobre os gastos de proteção social em função de pertencer à União Europeia. Os dados foram falsificados para garantir a adesão de uma parcela da população a esse projeto político. Então, na verdade, né, esse fenômeno, o fenômeno da desinformação, ele tem esses dois lados. Vou dar aqui mais um exemplo. Ano passado, o governo federal ele cogitou a ideia de acabar com os radares por excesso de velocidade nas estradas. E o presidente resolveu fazer uma enquete com os seus seguidores, com seus apoiadores, para saber a opinião deles sobre esse assunto. E a pergunta foi feita, a enquete foi feita de uma maneira informal, etc. Mas a pergunta que foi feita era: vocês gostam de pagar multa? Vejam, como formulada, essa pergunta está falseando o problema. A existência de radares de controle de velocidade não é porque a gente gosta ou não gosta de pagar multa. O motivo não é esse. Claro que ninguém gosta de pagar multa. Na verdade, os radares eles existem por uma necessidade de que as pessoas não cometam, não tenham um determinado comportamento. Como toda multa, como toda lei, como toda infração. Então, para dar um outro exemplo de desinformação, quando nós temos, agora nos últimos meses, a ideia de que ou eu protejo a economia ou eu protejo a saúde. Isso é um falso problema. Como se todas as ações para salvar a economia fossem antagônicas às ações para preservar a saúde e vice-versa. Então, esse fenômeno, né, da desinformação, ele também está diretamente associado a um fenômeno explorado muito bem pelo Donald Trump nos Estados Unidos, que vem sendo chamado, então, o fenômeno dos fatos alternativos. Donald Trump, ele mente compulsivamente, ele mente todo dia, e ele, na verdade, quando ele é pego numa mentira, e o tempo inteiro ele é pego em mentiras, ele diz assim: não, isso é um fato alternativo, né? É um fato da minha perspectiva. Ou então, como se fala algumas vezes, foi retirado do contexto que eu falei. Então, na verdade, a gente tem um fenômeno associado a isso, que é esse fenômeno da própria desvalorização do conceito de verdade, de uma verdade objetiva. Eu estou aqui de olho no tempo, já estou encaminhando. O que é essa ideia de verdade objetiva? Nas últimas décadas, o movimento da filosofia pós-moderna, ela vem desconstruindo a ideia de verdade única e vem apresentando a ideia de que a verdade ela depende dos sujeitos, a verdade ela é construída pela percepção dos sujeitos. E aí alguns atores políticos, militares, econômicos, espertamente se aproveitaram, sequestraram essa ideia para dizer: se não tem uma verdade única, eu posso inventar qualquer coisa e dizer que é a minha verdade. E aí cada um tem a sua verdade. E a gente perde os consensos, a gente perde a objetividade do real. E chegamos ao sexto conceito, que é o mais abrangente de todos eles. É o conceito que, na verdade, engloba todos os outros, que é o conceito de pós-verdade. Então, o que alguns chamam de cultura da pós-verdade, outros chamam de regime de pós-verdade. O que é a pós-verdade? A pós-verdade, então, é o cenário contemporâneo, é a sociedade contemporânea que reúne pelo menos 3 grandes questões.
a ampla circulação de informações falsas. 2, a capacidade que as pessoas têm, que nós temos hoje, de checar, a imensa capacidade que a gente tem de checar a veracidade ou não de uma informação, de verificar, conferir se ela é verdadeira ou não antes de compartilhar, antes de adotar aquele discurso. E 3, o desinteresse, o desdém que nós temos pela verdade. Pela checagem da informação, né? O desprezo, a preguiça que nós temos, né? E na verdade, então, nós participamos. A pós-verdade é um comportamento, é um ethos, né? É um espírito, não, é um zeitgeist, é um espírito do tempo da nossa época, em que nós colaboramos com a cadeia de informação falsa, né? Com a disseminação em massa de informação falsa, nós disseminamos, né? Nós compartilhamos porque nos convém, usando apenas a emoção, né, ou esquecendo, portanto, de agir racionalmente e deixando de ter compromisso com a verdade. Então, para fechar a discussão, enquanto fenômeno da ciência da informação, a gente percebe que é um fenômeno que tem uma dimensão técnica, portanto, né, relacionado ao efeito bolha, às câmaras de eco, a maneira como nós buscamos informação hoje, de uma maneira confortável e, portanto, sem acesso à contradição. 2, uma dimensão cognitiva que tem a ver, então, com o que alguns têm chamado de um viés de confirmação ou de dissonância cognitiva. Os modelos nossos cognitivos de informação dos anos 70, dos anos 80, eles eram baseados naquela ideia assim, que a gente tem uma lacuna de informação, a gente vai lá num sistema de informação, busca a informação e preenche a nossa lacuna. E a gente tem percebido que não é bem assim que o processo funciona. A gente tem percebido que as pessoas, elas têm determinadas crenças, elas gostam de determinado político, elas, né, têm determinado preconceito contra um certo grupo social. Toda vez que chega uma informação para elas que vai em desacordo com aquilo que elas pensam, com os preconceitos delas, elas rechaçam essa informação. Elas dizem que é fake news, que está fora do contexto, que é doutrinação, etc. E, ao mesmo tempo, elas só aceitam as informações que vão de acordo com aquilo que elas pensam, por mais falsas ou, né, inacreditáveis que elas sejam. E, ao mesmo tempo, a informação, assim, né, o fenômeno tem uma dimensão cultural que é construída pelo negacionismo científico, pela desintermediação da informação, né, por essa ideia das pessoas que o que chega pelo meu feed de notícias, o que chega pelo Google, o que chega pelo WhatsApp não tem mediação, quando a gente sabe que tem. Né? E, para concluir, portanto, vocês viram que eu passei um bom tempo aqui falando de alguns governantes, de alguns presidentes. Eu acho importante, muito importante, e eu termino aqui, deixar muito claro que isso não é uma posição partidária. Porque de vez em quando as pessoas dizem assim, é um partidarismo. Nós sempre criticamos, nós pesquisadores das ciências humanas e sociais, sempre criticamos os nossos governantes. Quando o Collor era presidente, a gente dava palestra criticando o Collor. Quando o Fernando Henrique era presidente, a gente criticava o Fernando Henrique. Quando o Lula era presidente, a gente criticava o Lula. Quando criticava a Dilma. Então é muito normal que a gente critique, a não ser agora que existe uma parcela da população que não aceita, que não permite críticas. E não é só, e é curioso que professores estão sofrendo com isso, cientistas estão sofrendo com isso, jornalistas, até humoristas que sempre fizeram humor com o presidente, imitando presidentes, eles agora não podem fazer com o atual presidente, que uma parte do público agride, ameaça de morte, né? Nós temos aí pesquisadores, gente que veio sair do Brasil por ameaça de morte por conta de certos grupos que são movidos pelo ódio. Então é muito importante, sim, nós temos que dar nome aos bois. Então, uma coisa é preferência partidária, eu gosto desse grupo aqui de direita, ou desse grupo de esquerda, dessa política, daquela proposta, eu tenho afinidade com esse partido ou com aquele, isso é uma coisa. Posição baseada contrária à democracia, baseada no autoritarismo, na violência e na mentira, isso não é posição política, isso é posição criminosa que tem que ser combatida. Então eu gostaria de terminar falando disso e lembrar então que nós temos, né, o fenômeno da pós-verdade, ele junta, qual é a junção, qual é a relação que a gente pode fazer? São várias, mas a gente pode perceber principalmente que há uma dimensão do fenômeno que é controlada, que é planejada, as fake news são produzidas por alguém, né? Os testemunhais falsos são produzidos por alguém intencionalmente, o negacionismo científico é construído por alguém. E nós temos uma outra dimensão, que é uma dimensão espontânea.
cultural, que é as pessoas aceitando compartilhar, as pessoas concordando com isso, algumas vezes sem perceber o que estão fazendo, muitas vezes percebendo e fazendo assim mesmo. Então veja que nós temos um desafio imenso que está colocado nas nossas mãos, nós que trabalhamos com arquivo, que trabalhamos com biblioteca, que trabalhamos com informação, nós estamos assim, o mundo está nos chamando para dar a nossa contribuição para esse momento atual. E eu espero sinceramente que nós saibamos aproveitar essa oportunidade. E aí eu aproveito, Roger, para voltar a palavra para você e mais uma vez agradecer ao grupo pela iniciativa de fazer né, esse programa que vocês têm feito de palestras, né, de webinars, porque é mais um espaço de contribuição nossa para essa discussão. Nossa, professora, eu tô aqui em pólvora, né? Eu tô escutando aqui, como já comentei anteriormente, se eu pudesse, eu ficaria o dia inteiro aqui te ouvindo e, né, pegando todo esse conhecimento e toda essa questão, né, essa consciência de classe, né, que o senhor expôs aqui pra gente. Antes de começar as perguntas, eu quero só ler um comentário aqui e fazer algumas observações, né? Eu tentei me manter calado para escutar e não te interromper. A vontade era grande, eu tenho que admitir. Mas tem um comentário aqui da Marcela, que ela fala que o problema é que as pessoas que caem nesse conjunto dessa, né, que são, vamos dizer assim, capturadas por essa questão da desinformação, né, elas não assistem essas lives. Eu concordo, entre aspas, com a Marcela, porque o que acontece, né, o professor aqui discorrendo e me várias ideias aqui, né, com relação à nossa profissão, né? Em que lugar nesse contexto a gente está, não é? Essas pessoas, por exemplo, aqui agora nós estamos falando para pares. O nosso grupo a gente procura divulgar nos nossos perfis pessoais para que outras pessoas venham participar das lives, para que elas conheçam mais sobre a biblioteconomia, mas a gente ainda tem essa questão da barreira profissional. Não é da minha área, eu não quero saber. E isso é uma pena, não é? E isso é uma pena até mesmo para os próprios profissionais da informação, que muitas vezes eles são... eu acho que até foi uma fala que, se eu não me engano, o senhor e a professora Henriette comentaram que os profissionais estão muitas vezes preocupados com os próprios currículos, né? Com essa questão de construir a sua carreira profissional, ter o meu mestrado, ter o meu doutorado e etc. E se esquecem da sua real função, né? Que é realmente essa questão de trabalhar as questões informacionais. E aí tem um outro comentário aqui, que é da Djuli, que ela comentou que ela agradeceu o senhor pelas palavras, não é? E ela disse que fica mais claro a falta de caráter e não a falta de educação e informação que alimentam o fenômeno das fake news. Aí eu acredito que são dois contrapontos, não é? Porque a falta de caráter não é da pessoa que está recebendo a falsa informação, não é? A fake news, no caso, e está se utilizando dela, porque ela, como o próprio professor Carlos comentou aqui, a questão do emocional dela está envolvido, não é? Na sua grande maioria não é uma falta de caráter, aquilo é uma questão internalizada dela, não é? Então, realmente, para ela, eu acredito que não seja uma questão de caráter, mas para as pessoas que supostamente têm condições de levar informações fidedignas, informações reais, isso não ocorre. Então, a falta de, abre aspas, caráter está nisso aí, na questão de pessoas que podem, não divulgar informações e, enfim, levar coisas que realmente sejam úteis para a sociedade, não fazem isso. E aí, me desculpa até um pouco se eu estou quebrando a cor, isso também envolve os profissionais bibliotecários. Como foi na primeira live aqui do BiblioConnect, a gente tratou dessa questão de profissionais da informação que não estão cumprindo seu papel, inclusive estão propagando fake news pelas suas crenças pessoais, o que é uma pena, não é? A gente lê muito sobre a questão da isenção, não é? Do profissional bibliotecário, a gente sabe que a gente não pode ser isento. E principalmente na questão da verdade, não é, professor? Deixa eu ver se tem outras perguntas aqui. O senhor deu muitos exemplos, não é, da divulgação de informações falsas, e todos esses conceitos abordados são muito claros, diante de um contexto em que vivemos e partimos de um determinado grupo. É um comentário aqui do Márcio. Deixa eu ver. Tem uma pergunta. Ele gostaria de saber se poderíamos aplicar historicamente os mesmos conceitos em ambos os lados do espectro político, professor. Perfeito. Bom, eu vou... Roger, você me permite só comentar rapidamente o que Marcela e Julie falaram? Fique à vontade, professora. Que
Perfeito. Não, acho que Marcela colocou muito bem, acho que é isso mesmo, assim, as pessoas caem nessa, né, muitas vezes sem perceber, e aí, acho que a questão, ela colocou assim, as pessoas muitas vezes não assistem às nossas lives. De fato, tem uma discussão às vezes que é nossa professores, nossa profissionais da informação, né, nossa bibliotecária, em que a gente discute algumas ideias e tem outras que são nossas com as pessoas. Agora, tem uma coisa muito complicada, é que a maneira como a informação está circulando nas redes sociais, nos motores de busca, vem levando ao que alguns pesquisadores então chamam de efeito bolha ou câmara de eco. Na verdade, então nós temos um cercamento das pessoas, não é uma polarização, e aí a gente tem grupos que só escutam a mesma coisa o tempo inteiro, só reforçam os seus preconceitos. Então, a gente precisa furar essas bolhas, né? A gente precisa construir estratégias, mas ao mesmo tempo é muito difícil, porque a informação falsa e a informação apelativa, ela circula com muito mais força. Ela atrai muito mais interesse. Então, se um de nós constrói um site, constrói para provar alguma coisa muito absurda, isso é muito mais provável que a gente consiga acessos e que a gente consiga impacto do que se a gente coloca uma coisa séria, assim, né, uma coisa embasada cientificamente que pode ser vista como monótona. Não é à toa que quem traz cura milagrosa para a Covid recebe muito mais atenção do que quem diz, olha, não temos ainda certeza, ainda está em testes, a vacina não é automática. Então, né, nós temos um problema aí que é disputar, é uma guerra de narrativas, é uma guerra de discursos. A Julie fez um comentário muito importante, quando ela falou entre caráter e educação. De fato, de vez em quando eu vejo umas postagens assim das pessoas, quem compartilha informação falsa é porque não lê, quem compartilha informação falsa é porque não estudou, e os dados empíricos não permitem que nós digamos isso. A gente tem pessoas muito escolarizadas, com mestrado, com doutorado, compartilhando informação falsa, você mesmo colocou, bibliotecário compartilhando informação falsa. Então, nós temos um problema aí muito grave de que é um tipo de educação que nós temos. Por isso é que, mais do que nunca, a gente precisa trabalhar com um tipo de educação que seja crítica, que seja emancipatória. Nós precisamos e que promova oportunidades das pessoas também serem autocríticas, delas perceberem os seus próprios preconceitos. E isso é muito mais forte nas ciências sociais e humanas. Por quê? Porque são elas que denunciam racismo, que denunciam misoginia, que denunciam homofobia. Então, a gente teve um avanço no mundo considerável, imenso nas últimas décadas, para detectar racismo, misoginia, homofobia nas sociedades contemporâneas. Nós desarmamos, nós ciências humanas sociais, nós desarmamos vários discursos, nós desmascaramos vários líderes. E não é à toa, o movimento atual de extrema-direita, ele é contra as ciências sociais e humanas, principalmente, ele é contra a ciência de uma forma geral, mas ele é muito mais bravo contra as ciências humanas e sociais, exatamente por isso. As pessoas se sentem desconfortáveis de serem desmascaradas nos seus piores sentimentos, nos seus piores pensamentos. Então é muito mais confortável achar que não, nós somos bons mesmo. Aqueles que estão dizendo que nós somos racistas, etc., é que estão inventando coisas, é que estão manipulando a realidade. E aí eu já aproveito. Então, e Julie falou também da questão do emocional, isso é muito forte. Eu vou dar mais um exemplo. De 2018, eu costumo dar muita palestra para outros países também, Uruguai, Costa Rica, Colômbia, Portugal, e eu conto algumas coisas do Brasil, mas eu conto um caso que foi a história da mamadeira com bico de pênis, em 2018, e as pessoas elas ficam escandalizadas, porque, de fato, nós tivemos, e nós temos pesquisadores brasileiros que estudaram isso, uma parcela da população que, acha que se o filho virar homossexual, isso é um crime, isso é a perdição. Então, essa é a primeira crença. Aí a segunda é que tem políticos ou políticas que estão obrigando as crianças a se tornarem homossexuais. Então eu não posso votar de jeito nenhum em determinado candidato, porque senão ele vai fazer o meu filho virar uma pessoa sem virtudes. E aí eu voto no outro. Não interessa se o outro é corrupto, se ele é racista, não interessa nada dele. Mas ele não tem essa característica que o outro tem. Então nós temos uma parcela imensa da nossa população votou com base numa mentira.
né, no medo de uma mentira. O que significa, de fato, que a gente tem uma parcela da população que é capturada por discursos, por fanatismo religioso, né, por fanatismo político, etc. E aí o Márcio fez uma pergunta muito interessante, onde ele falou o seguinte: eu não posso aplicar isso para mais de um grupo político? Posso, mas até posso. Embora pós-verdade, quando a gente fala em pós-verdade, a gente está falando de um fenômeno bem recente. Claro que mentira sempre existiu. Claro que o uso de informação falsa ou estratégias de desinformação sempre existiram. Na época da Guerra Fria, a União Soviética fazia, os Estados Unidos faziam, na época do nazismo, a Alemanha nazista fazia. Agora, o que a gente tem percebido, né, vários pesquisadores, é um fenômeno novo, que é a construção de de propostas políticas, de candidatos, fundamentalmente construída a partir de informação falsa. Não tem projeto de governo, não tem virtude, não tem grupo político. Ele é construído em cima da desconstrução de sindicato, de partido político, de democracia, de mídia, em cima da desconfiança de tudo, né, contra tudo isso que está aí, e em cima da promoção do ódio, a promoção de julgamentos emocionais e não racionais. Então, isso é que é novo. Então, não é uma questão de ser de esquerda ou de direita, mas é de um grupo que, no caso brasileiro, ele está localizado hoje na extrema-direita, que utiliza instrumentos pagos, inclusive gabinetes financiados com dinheiro público, funcionários públicos que passam o dia produzindo e contratando empresas para disseminar em massa informação falsa. Roger, você me permite, eu vou fazer uma propaganda de alguns livros. Sobre essa questão da sociedade atual, eu gostaria de indicar, esse aqui é um livro muito interessante, A Sociedade do Desconhecimento, que mostra exatamente a característica do momento atual, como esse espaço, então, do desconhecimento. Esse livro do Francis Fukuyama, esse vai bem na linha do que o Márcio perguntou. O Fukuyama começa o livro dele dizendo assim: como é que pode um sujeito igual o Trump, que é reconhecidamente racista, misógino, todo mundo sabe disso, ele se orgulha disso, ele não tem qualidade nenhuma, não tem projeto político nenhum. Como é que pode um sujeito desse ganhar as eleições? Ele parte desse, né, que isso que pegou muita gente de surpresa, para falar do momento contemporâneo que ele chama de política de ressentimento. Tem um livro de um pesquisador brasileiro de Santa Catarina que eu acho excelente, eu recomendo muito, que se chama Sadopopulismo. É exatamente respondendo a pergunta do Márcio. Ele mostra muito bem como é que tem um grupo político que só sobrevive do ódio. Tem um partido político no Brasil que sobrevive do ódio. Ele não sobrevive pela argumentação racional, ele não tem projeto de governo. Ele tem pessoas espumando de ódio, massacrando os outros nas redes sociais. E eu gostaria de lembrar que esse grupo é bastante sustentado por um sujeito chamado Olavo de Carvalho, que dá cursos lá dos Estados Unidos, e ele faz uma recomendação para as pessoas que fazem o curso com ele, que é: não se preocupe em vencer nos argumentos o seu opositor, preocupe-se em destruí-lo. Preocupe-se em agredi-lo. Então, na verdade, essa é uma lição que é levada a termo, né, por vários seguidores. Para mim, esse aqui é o melhor livro que retrata esse grupo político. É um livro chamado Nacional-Populismo. É um livro que chama esse movimento de extrema-direita contemporâneo, ao qual pertence o Donald Trump, o Nigel Farage do Reino Unido, o Erdogan da Turquia, o Viktor Orbán da Hungria, o Duterte das Filipinas, o livro inclusive cita o Jair Bolsonaro também, logo na primeira página. Eu recomendo muito a leitura desse livro também. Eu vou continuar rapidinho, só mais alguns. Nós falamos aqui sobre a pós-verdade, o conceito de pós-verdade, a pós-verdade como uma cultura. Eu gostaria de... Esse livro aqui eu acho excelente, do Wilber, Trump e a pós-verdade. Ele foi o primeiro pesquisador que eu conheci a desenvolver o conceito de pós-verdade no sentido de uma cultura da pós-verdade. Eu recomendo muito. E esse, para mim, é o melhor livro de pós-verdade. É um livro do McIntyre, é um filósofo, chamado Pós-Verdade. Recomendo também a leitura dele. Ele apresenta o que ele chama de as 5 causas da pós-verdade, as características. Sobre fake news, eu gostaria de apresentar, tem muitos livros, mas particularmente esse livro, Unfaking News, é um livro muito interessante, que mostra os tipos de informação falsa, os tipos de fake news, e os efeitos causados por eles, como é que eles são construídos. Esse livro aqui é maravilhoso, Os Engenheiros do Caos.
ele mostra exatamente como que as fake news, os testemunhais e a desintermediação, como é que eles são produzidos. Tem gente que planeja isso. Então, quando a gente diz assim, não podemos criminalizar, não podemos responsabilizar, podemos sim. Né? Nós não podemos tirar a liberdade de expressão das pessoas comuns, a liberdade de expressão de opinião política, mas nós podemos combater gente que produz fraude, contrata empresa para espalhar fraude e gerar, portanto, o caos. Ou o caos, ou a dúvida. Esse livro é maravilhoso, chama-se Os Mercadores da Dúvida. É o livro que conta a história, é o melhor relato sobre a história do negacionismo científico. Então ele conta vários casos de aquecimento global, de chuva ácida, movimento de vacina, e é fascinante ver como é que os grupos financiam cientistas para gerar a dúvida na sociedade. E aí eu já estou terminando. A gente falou em desinformação. Então, a desinformação tem duas faces. Uma face que é planejada, e aí esse livro aqui é muito interessante, A Comunicação na Era Trump, que vai desmontando as estratégias usadas pelo Trump para promover de propósito desinformação na sociedade. Então, para gerar confusão entre as pessoas, para as pessoas acharem que o país pode ser invadido pela China, que o problema dos Estados Unidos são os mexicanos, etc, etc. E o outro lado, que são as ações espontâneas das pessoas. Esse livro aqui é muito interessante, fascinante, Os 7 Hábitos das Pessoas Desinformadas. Então, esse livro vai mostrando coisas que nós, pessoas comuns, fazemos e que colaboram na consolidação da cultura da pós-verdade. Um deles é uma palavra espanhola, né, da língua espanhola, que é um termo que nós não temos no Brasil, que eles chamam de cunhadismo, que na verdade é o sinônimo do testemunhal, que é essa ideia, a ideia de cunhado mesmo, que é a ideia do meu vizinho, a filha da vizinha, em acreditar nesse relato que vem de alguém supostamente próximo e que, portanto, por esse motivo, seria verdadeiro. Eu me comprometo depois com o Roger, se alguém quiser, eu passo a lista das referências, tá? Eu mesmo já comecei a publicar artigos sobre isso, saiu um artigo há pouco tempo na Encontros Bíblicos, que é uma revista de Santa Catarina, em que eu antecipo alguns conceitos relacionados a esse fenômeno. Nós temos artigos, eu não vou citar aqui por medo de ser injusto, mas tem um monte de gente da ciência da informação que vem produzindo artigos e apresentações em congressos sobre pós-verdade, fake news, desinformação. Uhum. E te Certo, passo, professor, Roger. é justamente isso que eu ia falar, não é? O pessoal está pedindo aqui as referências, né? O professor já se disponibilizou, a gente vai cobrar, professor, com certeza, essas referências. Pessoal, já está quase indo para o encerramento da live, né? A gente tem mais aí 8 minutinhos. Eu não vou conseguir ler todos os comentários e nem fazer todas as perguntas aqui, infelizmente. Mas, professora, posso fazer um pedido? Porque nós temos, não é, o pessoal está perguntando, a live vai ficar disponibilizada no IGTV do BiblioConnect. E eu gostaria, se possível, professor, que o pessoal viesse a comentar, porque a gente tem uma publicação sobre fake news e desinformação que vai ser postada depois da nossa live, não é? Se o pessoal puder realmente interagir, fazer essas perguntas lá na publicação, e se o senhor puder dar uma olhadinha e não é vir com as suas contribuições ali, a gente ficaria muito grato, porque realmente o tempo é curto e o tema é magnífico, né? A gente sabe que se a gente fosse colocar tudo que a gente tem para expor aqui, a gente ficaria muito mais do que 3, 4 horas e ainda não esgotaria assunto e a gente poderia falar muito mais. Sobre essas questões da questão pessoal, gente, é muito complicado, não é? Porque você rebater, como o professor falou mesmo, com informações reais, fidedignas, é muito difícil. Eu vou só fazer um comentário breve aqui. A gente está falando do Mato Grosso do Sul, não é? E tem uma das páginas conservadoras que vive postando essas coisas assim esdrúxulas, essas coisas assim, sabe, sem pé, sem cabeça, e elas desconhecem uma questão que é chamada a questão do contexto. Tem uma aqui que é a Cibele, do grupo, que ela sempre comentava assim, Roger, eu acho que você é meio sadomasoquista, você meio que gosta de sofrer, porque você segue essa porcaria. Eu falo assim, preciso conhecer o que eles estão falando para agir com relação ao que eles estão falando, entendeu? Esses dias uma publicação que eles falaram assim, nossa, mas a China comunista vai acabar com as igrejas católicas. E aí eu me pergunto, eu fiz um comentário, mas eu me pergunto, desde quando a religião oficial dos chineses é o catolicismo? E aí eu procurei, eu falei assim, não, gente, eu vou ter que me informar melhor sobre isso. Eu não sou religioso, apesar de ter minhas crenças, não é? Acho que todo brasileiro tem, não é?
Mas eu fui me inteirar do que estava acontecendo e encontrei uma publicação de 2019 na página do Vaticano, falando que as relações entre a China e o Vaticano tinham sido diminuídas, entendeu? Eles estavam ali fazendo acordos, etc. Eu publiquei isso e não obtive uma resposta, entendeu? Você não tem uma contrapartida, é muito complicado. Bem, professor, como eu falei, o nosso tempo está curto, a gente já vai encaminhando aqui para o encerramento da live. O senhor quer deixar mais algum apontamento? Só uma perguntinha, professor, essa não tem como não fazer. Como que o senhor acha que nós, enquanto profissionais, podemos agir, não é? Eu sei que é uma coisa muito densa para a gente comentar aqui, mas o que o senhor acha que a gente pode fazer para diminuir essas questões? 2 minutinhos, será que o senhor consegue falar alguma coisa aí para a gente encerrar, professor? Vou tentar. Acho que a gente precisa saber como agir. Primeira coisa, então, diagnóstico da situação. A gente tem que entender o que está acontecendo, né, clarear os conceitos. 2, ajudar a sociedade na certificação de informação de qualidade, fontes de informação de qualidade, como a biblioteca sempre fez historicamente, os arquivos sempre fizeram. Então a gente tem que trabalhar com autenticidade, tem que recuperar a ideia de verdade como central para o nosso campo. 3, competência crítica e informação. Precisamos empoderar os sujeitos, precisamos que os sujeitos percebam o que é efeito bolha, que eles saibam qual a lógica dos algoritmos, dos motores de busca. Precisamos que as pessoas entendam o que está acontecendo, né, o que tem por trás das mediações técnicas e tecnológicas que chegam para elas como se fosse a realidade. Então, muito rapidamente, a gente tem algumas frentes de ação nesse sentido, então, né, de competência, de promoção de competência, de formação de públicos e, ao mesmo tempo, de trabalho com as fontes, de certificação das fontes, de construção de repositórios, de confiabilidade. O desafio está colocado, né, para todos nós, a discussão não para, nós estamos vivendo no calor do momento, mas então a gente tem que ser ágil, né, a gente tem que trabalhar com rapidez, mas ao mesmo tempo com rigor, e ao mesmo tempo com muita, mas muita capacidade crítica e vontade de melhorar a sociedade. E ter alguns valores, e aí eu termino com isso, alguns valores que sempre foram fundamentais na história da biblioteconomia e da ciência da informação. Democracia, inclusão, pluralidade, cultura da paz, defesa do meio ambiente, defesa dos direitos humanos. Esses valores, eles têm que ser, eles são imprescindíveis para conduzir as nossas atividades profissionais, de pesquisa, de ensino e de atuação na sociedade. Eu agradeço a todos e fico aberto depois, Roger, para as perguntas, enfim, para qualquer coisa que possa aparecer. Certo, professor. Enfim, esse tema é magnífico, e nós te agradecemos, né? Eu estou aqui agradecendo em nome de toda a equipe Bíblia Connect pela sua participação, agradecer o pessoal que também mandou as suas perguntas. Infelizmente a gente não teve tempo hábil de ler todas, eu peço desculpas, pessoal. E é isso, gente. Para mim foi uma experiência magnífica estar conversando contigo, professor. Mais uma vez, obrigado. E, pessoal, só para antes da gente encerrar, semana que vem tem mais live. Semana que vem é com o professor Almeida Júnior, a gente vai estar falando das questões da mediação da informação. Conto com a presença de todos vocês, não é? Próxima terça-feira, tá bom? O pessoal vai estar divulgando novamente nos stories do Insta, então fiquem ligados, a gente sempre está com conteúdo novo. E é isso, pessoal, espero vocês nas próximas semanas. Obrigado mais uma vez, professor. Eu que agradeço. Obrigado a todos. Obrigado, até mais. Tchau, tchau.